Sim, deu tudo certinho. Muito obrigado, deputada. Eu começo te perguntando exatamente se você pode dar uma ideia do teor dessas denúncias. Claro que você disse no vídeo que os relatos são muito graves, a gente não quer aqui, de fato, saber tudo o que aconteceu, mas a gente queria entender qual é a gravidade desses relatos. Primeiro, a gente tem, antes das denúncias, reforçar o que já está de conhecimento público, que é a gravidade de de o Tribunal de Justiça de Minas Gerais relativizar a pedofilia, relativizar o estupro, inocentar um pedófilo de 35 anos que estuprou uma criança de 12 anos. Isso por si só já é um absurdo, sem considerar outros absurdos que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem feito, por exemplo, no ponto de vista ambiental, em quase ser um tribunal das mineradoras e contra qualquer defesa socioambiental. Além disso, após tornar pública essa decisão vergonhosa do Tribunal de Justiça, eu recebi quatro denúncias contra esse desembargador. As denúncias envolvem pedofilia, envolvem assédio sexual, violência sexual. Quatro denúncias. Nós encaminhamos essas denúncias para o Ministério Público e para o Conselho Nacional de Justiça. Mas já reitero e faço a pergunta, na verdade: pode um pedófilo julgar outro pedófilo? É essa pergunta, é esse questionamento que nós estamos fazendo. Não dá ainda para afirmar que esse desembargador é um pedófilo, porque ele ainda não foi julgado. Mas as denúncias que me chegaram foram gravíssimas. Quatro denúncias. Eu não falo uma, nem duas, nem três. São quatro denúncias contra o mesmo desembargador, que é o desembargador que inocentou um pedófilo. Como você disse, o Conselho Nacional de Justiça, e eu queria entender então o que é que foi acionado, de que forma foi acionado, o que foi pedido para o Conselho Nacional de Justiça. Punição a esse desembargador. Primeiro, a apuração dos fatos. E, ficando evidente a culpa dele, ou uma questão ética, pelo menos, que afaste esse desembargador, né? E, numa dimensão maior, que ele seja punido, né? Pare de receber o salário. Isso para a questão das denúncias no ponto de vista administrativo, mas também é uma questão penal, porque o que ele está sendo acusado é de pedofilia e também de violência sexual, né, contra outras 3 mulheres. Então ele vai ter que responder isso também na justiça. Mas aí fica uma descrença muito grande na população. Se um tribunal está inocentando pedófilo, caso esse desembargador for julgado no Tribunal de Justiça, parece que possivelmente ele vai ser inocentado. É a pergunta que eu faço, porque o que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e parte do STJ tem feito é criado uma estrutura em defesa dos pedófilos, né? Então, se esse desembargador não se manifestou até agora, é porque ele deve estar tranquilo, porque ele sabe que os pares dele, infelizmente, estão criando uma estrutura jurídica de defesa dos pedófilos. A senhora citou isso, eu pensei que, apesar da gravidade das denúncias, infelizmente ele não votou sozinho. Na verdade, o único voto contrário a essa decisão esdrúxula foi de uma desembargadora. E aí eu queria saber se a senhora acredita que esse julgamento possa ser anulado, já que a gente está falando, como eu disse, não de um Vai só ser voto, anulado. apesar das acusações. Vai ser anulado, vai ser, não tenho a menor dúvida disso. Porque é uma grande comoção nacional. Primeiro, uma questão técnica, né? Uma questão técnica. A lei é cristalina, a lei é clara. Sexo, relações sexuais com menor de 14 anos é crime. Ponto. A questão, por si só, no ponto de vista técnico, jurídico, qualquer aluno do primeiro período de direito sabe disso. Agora, além disso, você teve como citado dois né, membros do judiciário votando para a inocência desse pedófilo. Então, há uma comoção, já há manifestações programadas para amanhã na frente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Acredito que essas manifestações vão se somar às manifestações
do dia 8 de março. Então, vai virar uma pauta nacional essa. Já é, mas vai virar uma pauta política, que está unindo esquerda, direita, centro, dando um exemplo concreto. Eu e o Nicolas Ferreira, que somos de polos antagônicos, estamos juntos na mesma luta para anulação dessa decisão e punição desse desembargador. É uma unanimidade no parlamento brasileiro. Eu tenho recebido, desde que eu fiz essa denúncia, por exemplo, a ex-ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, me ligou ontem dizendo que vai protocolar uma denúncia no Senado. A atual ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, também indignada. Ou seja, não é mais uma questão ideológica, é uma questão básica de direitos humanos. Por isso que vai ser anulado. E o que me assusta é outros membros do judiciário defenderem esse tipo de tese, que é totalmente equivocada, né? Tem que seguir o que está na lei. E nós, do Legislativo, ficamos com a mão atada, porque eu poderia, por exemplo, se eu pudesse, eu faria uma lei para que houvesse o mínimo de paridade na votação, né? Mulheres e homens, na hora de julgar crimes de violência sexual. Até porque a maioria dos crimes de violência sexual são praticados por homens. Então, eu defendo a tese de que deveria ter uma paridade. Metade mulheres, metade homens, ou mais mulheres do que homens, por exemplo. Só que, se eu propuser uma lei dessa, seria tratado como inconstitucional, porque o judiciário brasileiro é blindado. É blindado. A gente não pode propor nada porque eles se blindam. Então, a gente tem que, através das ruas, fazer uma mobilização clamando uma reforma urgente, que passa pelos salários absurdos que esses membros do judiciário ganham, pelos privilégios, e eles dizem que é interpretação, mas não é interpretação. O que eles estão fazendo é justamente projetar anseios íntimos para a lei. E isso é equivocado do ponto de vista moral, jurídico, constitucional, etc. Deputada, antes de eu perguntar para a senhora a respeito da situação em Minas em relação às chuvas, que eu quero falar isso também com a senhora, só para a gente finalizar esse assunto, no seu vídeo postado nas redes sociais, a senhora conta de uma menina de 14 anos que trouxe esse relato, né, quando ela tinha 14 anos. Eu quero saber, essas mulheres que buscaram a senhora para fazer essas denúncias estão protegidas agora? Como é que está essa situação, já que elas sofreram essa violência das quais elas acusam, né, o desembargador? Isso, a denúncia veio eu recebi denúncia de 3 homens, desculpa, 3 mulheres e um homem. E nós estamos sendo muito responsáveis em não divulgar o nome das vítimas, uma vez que a gente não quer, primeiro, revitimizá-las. E segundo, a gente não quer também que elas sofram perseguições, porque a gente sabe que a gente está lidando com uma estrutura do judiciário brasileiro. Normalmente o desembargador, quem é desembargador, o pai foi desembargador, o avô, o bisavô, está lá desde as capitanias hereditárias. Raramente alguém chega ao cargo de desembargador sem ter uma família, um grande escritório de advocacia por trás. Então a gente tem medo também das consequências, não só jurídicas, mas também de vida que essas pessoas podem sofrer. Por isso a gente está mantendo o máximo de sigilo, tornamos público alguns fragmentos de denúncia, mas já temos notícia de que uma pessoa já hoje fez a denúncia formal e as outras 3 estão se encorajando para fazer a denúncia formal, porque é algo complicado no ponto de vista psicológico também e também de medo de retaliações jurídicas. É isso. E como eu disse, não posso deixar de aproveitar a senhora aqui para falar sobre essa tragédia que está acontecendo em Minas Gerais, especificamente em Juiz de Fora. Que informações a senhora tem atualmente? Como é que você acha que os deputados aí do estado de Minas podem se juntar para ajudar a população nesse momento? É uma grande tragédia. E o mais trágico ainda é saber que tragédias como essa já aconteceram anos atrás e do jeito que anda a política socioambiental no Brasil, tendem a se agravar nos próximos anos. Eu presto toda a minha solidariedade aos municípios que compõem a Zona da Mata, ao município de Ubá, ao município de Juiz de Fora, que foram diretamente afetados, a cidade praticamente destruída. Troquei mensagem com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida. O presidente Lula emitiu uma nota hoje e eu acho que o momento agora
é de unirmos forças aqui no parlamento. Direita, esquerda, centro, assim como houve no Rio Grande do Sul uma força-tarefa do Congresso Nacional e de todos os poderes para ajudar a reconstruir o Rio Grande do Sul, que nós façamos agora com a Zona da Mata. E olha aqui, Juiz de Fora, tem uma política de mitigação da crise climática boa. Eu estive ano passado com a prefeita Margarida discutindo o plano de ação climática que há no município. E é um plano bastante interessante, há políticas eficazes. No entanto, a crise climática ela é sem precedente, nós não temos controle da chuva que pode vir. Então, o que mostra que o município sozinho não dá conta. Há que se ter uma política nacional de apoio aos municípios no enfrentamento da crise climática. Eu, quanto deputada federal, já aprovei 3 projetos de lei ligados à questão da adaptação dos municípios para a crise climática, mas é pouco, porque não adianta aprovar uma lei sem um grande orçamento. Então, a gente pede, ano eleitoral, senhor, que os candidatos à presidência discutam um orçamento maior para o enfrentamento da crise climática. Desculpe, eu sei que a segurança pública é séria, sei que o desemprego é sério, que a crise econômica é séria, mas hoje a maior crise que nós temos no planeta é uma crise climática. E nós não sabemos qual vai ser o próximo município. Pode ser o município da sua família, pode ser Brasília, pode ser Belo Horizonte, pode ser Recife. Não sabemos qual que é a próxima vítima, mas haverá uma próxima vítima. E nós não podemos deixar os municípios sem recurso, sem estrutura, e não podemos também, aqui no ponto de vista legislativo, aprovar o PL da devastação que vai ampliar mais ainda a crise climática. Então, é trágico o cenário que nós vivemos, mas especificamente sobre a Zona da Mata, tenho certeza que a bancada de Minas Gerais, em diálogo com outras bancadas, vai buscar recursos no governo federal e dos ministérios para essa questão mais emergencial de apoio às vítimas. Olha, quando a senhora fala de que a gente não sabe qual é a próxima cidade, me toca pessoalmente. A minha família perdeu tudo ano passado, numa enchente no Piauí, no sertão do Piauí. Então você imagina o quão grave é a situação, como a senhora deixou claro, e acredito que, de fato, da mesma forma que a gente se uniu tão fortemente em relação à população do Rio Grande do Sul, a gente vai fazer também essa união em relação a Minas Gerais. E claro, como a senhora deixou bem especificado na sua fala, é ano eleitoral e a gente também pensar por esse lado na hora de escolher os candidatos. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no Agora Metrópolis. Eu agradeço e deixo o último recado. Não adianta, Juiz de Fora, ter uma política de climática séria se diversos municípios em Minas Gerais e no Brasil não o têm por falta de recurso. E isso, a questão climática ela é nacional. Um município sozinho não consegue enfrentar uma crise climática. Obrigada e parabéns pelo bom jornalismo. Muito obrigado.